Vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Deus chama, Deus capacita, Deus envia, mas o acolhimento da vontade de Deus necessita da coragem de um sim dado com liberdade. Cantamos como resposta do Salmo: eu disse, eis que vem, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Somos chamados sempre a alinhar o nosso querer humano com o querer divino. Algumas vezes, não muitas, isso parece algo fácil, claro, evidente, sem muito esforço. Mas na maioria das vezes, alinhar o nosso querer humano com o de Deus exige renúncia, sacrifício, empenho, muito espírito de fé. Vamos considerar nessa reflexão de hoje a primeira leitura que escutamos. Da leitura de Isaías, capítulo 49, versículos de 3 a 6, mas eu gostaria de trazer antes também o versículo 1 e o 2. No versículo 1 diz assim: o Senhor chamou-me do ventre, mostrando que o querer de Deus, ele não se dá no decurso de nossa vida, mas ao contrário, quando Deus pensa nossa vida, quando Deus nos cria, Ele já nos cria para um propósito, já nos cria com uma missão bem definida. Por isso, chamou-me do ventre. E não foi de forma aleatória, e nem chamou a multidão. Diz, chamou-me, pronunciou o meu nome. Quando Jesus começa a chamar os apóstolos, é pelo nome. Passa no mar e chama Pedro, chama André, chama Tiago, chama João, pelo nome, de forma pessoal. Então, Deus nos cria para um propósito, e Deus pensa a vida de cada um de nós, de forma individual. Versículo 2: fez de minha boca uma espada afiada. Deus me prepara, Deus me capacita, Deus me dá todo o instrumental que eu preciso para que eu possa desempenhar bem a missão que Ele quer que desempenhemos na vida, na sociedade. Protegeu-me com a sua mão. Ele me chama pelo nome, Ele me capacita, Ele me protege. E aí avançamos ao versículo 5. Eu, Deus, serei a tua força. Embora Ele nos capacite para a missão, nunca estaremos isentos de uma relação de dependência, de abandono, de confiança nas mãos do Senhor. Por isso Ele diz, eu serei a tua força. Nós temos o hábito de olharmos para nós mesmos. E aí por isso, tantas vezes dizemos não a Deus. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, porque estamos olhando para nós. E não estamos olhando para aquele que nos chama, para aquele que nos capacita, para aquele que nos dá a força que precisamos. Jesus vinha ao encontro dos apóstolos que estavam no mar, e o mar agitado, e eles, embora pescadores, estavam aflitos, e ele vem caminhando. E Pedro, então, pede para caminhar também ao encontro dele. Humanamente é impossível caminhar sobre as águas, mas Jesus diz, vem, e ele se lança no mar e começa a caminhar sobre as águas, por ele mesmo, pelas suas forças, pela graça de Deus. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, e começa a colocar o olhar no vento forte, no mar agitado, e em si mesmo, ele começa a afundar, porque Ele é a nossa força.
Ele é a nossa força. E aí, seguindo os passos dessa leitura, chegamos no versículo 6. Eu te fiz luz para as nações. Não luz para si mesmo, luz para as nações, luz para os outros. Nós temos, a maioria de nós já teve essa experiência de faltar luz. Vamos na gaveta, pega a vela, acende a vela e vai no cantinho da geladeira e coloca a vela. Na prateleira alta, coloca a vela. Porque a vela precisa estar colocada na parte alta para que ela possa iluminar mais. Recebemos a luz de Cristo no batismo. No rito do batismo, há um momento em que o padrinho acende a vela no círio pascal e vem, traz até a família e coloca também na mão da criança para dizer, essa criança batizada, agora ela tem a luz de Cristo. Todos nós recebemos a luz para iluminar o ambiente que estamos, as pessoas que nos cercam. Luz para as nações. E aí continua o versículo 6, para fazer chegar a minha salvação a todas as pessoas. É a luz de Cristo presente na nossa vida, que ilumina a vida das pessoas e faz com que a salvação de Deus chegue às pessoas. E se tudo isso acontece, Deus chama desde o ventre materno, chama pelo nome, capacita, protege, nos ampara com a sua força, nos torna luz para gerar salvação. Se tudo isso acontece, versículo 5, sereis então a alegria de Deus. A nossa vida vai ser uma vida que vai gerar alegria para Deus, se nós formos capazes de perceber que somos chamados por Ele. Somos chamados para uma missão, somos chamados para a salvação das almas. Esse texto do profeta Isaías não é apenas o relato de um fato, de um acontecimento. Não é algo que aconteceu lá no século IV a.C. É a palavra de Deus direcionada a você e a mim na manhã de hoje. Muitos têm aquela caixinha de mensagem. Já viu a caixinha de mensagem? E aí, vai lá, todo dia tem uma palavra, vai lá na caixinha de mensagem pegar uma palavra, porque é uma palavra por dia, uma palavra de sabedoria. Ótimo, lindo. Mas aqui está a palavra de sabedoria de Deus para você, de Deus para todos nós. Viemos aqui para ouvir Deus falar conosco, viemos aqui para sermos catequizados por Deus, e Deus está falando conosco. É a vontade de Deus revelada para a tua vida. Já falei que às vezes as pessoas querem abrir a escritura de forma aleatória. Deixa eu ver o que Deus me fala. Aqui não é uma palavra aleatória, mesmo que seja de Deus. É a liturgia de hoje, desse domingo. Deus falando conosco. Nós somos este indivíduo, esse povo, chamado por Deus para sermos servos, para sermos enviados, para sermos seus instrumentos de salvação. Deus quer fazer de você um instrumento de salvação. A história do Antigo Testamento mostra que o povo se afastou de Deus. E se afastando de Deus, foi perdendo de forma gradativa as referências religiosas. E o povo acabou exilado, deportado, escravizado. Por quê? Pouco a pouco o povo foi se secularizando, foi se envolvendo com outras culturas, com outras religiões. Nossa sociedade, nossas famílias, amigos, muitos de nós e muitos daqueles que nos cercam, estamos pouco a pouco perdendo também nossas referências religiosas. E assumindo uma mentalidade secular.
E queremos trazer uma mentalidade secular para dentro de nossas igrejas. Cheguei e mudei o contrato de casamento da paróquia, de uma página e meia para 18. Dentre as coisas que estão lá explicitadas no contrato, a proibição de roupa imprópria na igreja. Vai para casamento, seja católico ou evangélico, é um desfile de mulher vestida de forma inadequada. Grandes decotes, fendas grandes. E aí, se o padre se pronuncia, o padre está errado. Porque ele precisa concordar que venha um monte de gente indecentemente vestida para a igreja. Por quê? Estamos perdendo nossas referências religiosas. Estamos perdendo a dimensão do sagrado. Facilmente vemos pessoas divididas e até aflitas interiormente por um conflito entre o querer de Deus e a força da secularização. Sem referência de Deus, da fé, de pessoa humana, de verdade, de eternidade, tudo passa a ser relativo. E é uma questão de tempo, até que a angústia se instaure na vida das pessoas e da própria sociedade. Não existe uma sociedade líquida, precisa de bases sólidas, de referências. Sem a referência de Deus, da fé e da eternidade, o que sobra? Sobra apenas o presente, sobra apenas o momento do agora. E não é isso que vemos? Hoje estamos bem, amanhã, se não der certo, a gente separa, mas hoje estamos bem, porque só importa o hoje. Não é um projeto construído para durar. Compramos as coisas e elas são descartáveis. Eu acompanhei um padre velhinho lá em São Gonçalo, morreu com 98 anos, e ele é italiano. E quando ele veio da Itália, na década de, se eu não me engano, década de 50, ele trouxe um ventilador Faete, um circulador Faete, redondo, todo de metal, né? Circulava assim, né? Nem era assim, né? E está funcionando até hoje esse ventilador, porque as coisas eram feitas para durar. Hoje, compramos um ventilador em caixas de plástico. Quando você coloca a parte da frente, já quebra a parte de plástico. Já tem que amarrar um arame. Porque as coisas são feitas para não durar. As relações estão feitas para não durar. Já começam errado. Adolescente fala assim: padre, não pode ficar? E como é que namora se não fica antes? Porque as coisas não são feitas para darem certo. A preocupação com o futuro e ficando só o momento presente, então só importa o prazer, porque é só agora que eu tenho. Já não importa mais o amor, o sacrifício, a renúncia. E é a preocupação com o futuro, é a esperança, é a fé que nos impulsiona a melhores ações, a sermos bons, a buscarmos a santidade. Dito isso, qual é a vontade de Deus? Que a salvação se propague, que a restauração do povo aconteça. Essa é a vontade de Deus, está explícita na palavra de Deus hoje. E como isso vai acontecer? Deus faz de nós, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, luz das nações. As pessoas estão no escuro, experimentando um verdadeiro exílio de sentido, onde estranho é a virtude e não o pecado. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? É quando vejo
algumas vezes aconteceu, noticiário de jornal grande, televisivo, também jornal antes impresso, né? Fulano perdeu uma carteira com todos os seus documentos e com muito dinheiro, e a carteira foi entregue intacta. Vira noticiário de jornal. Por quê? Porque é tão estranho alguém ser honesto que vira noticiário de jornal. O normal seria o quê? Encontrou? Fica para si. Isso não é estranho. Estranho é alguém entregar. E quando isso acontece, vira noticiário de jornal. Não é mais estranho o pecado. As pessoas se acostumam com o pecado. Por isso ficam semanas sem confissão, sabendo que estão em pecado grave. Porque o pecado já parece não ser mais estranho às pessoas. Não obstante toda angústia, muitos não se percebem no escuro. Nós somos convocados, não convidados. Não é uma proposta de Deus. É como um mandamento. Deveria ter peso de mandamento para todos nós. Somos convocados a acolher a luz de Deus em nossa vida. Somos convocados a levar a luz de Deus às pessoas. E para isso é preciso sairmos de nossa zona de conforto, sairmos dessa prática habitual de católico de banco, que só vem à missa e não faz mais nada, que não estuda, que não reza, que não serve, que não coloca a vida disponível para Deus, para a igreja e para os irmãos. Essas posturas precisam mudar. O Senhor diz: vou fazer de ti luz das nações. Deus então, Ele nos escolhe, mas Ele espera uma resposta, porque Ele não nos obriga, Ele não impõe, Ele espera uma resposta, para fazer chegar a salvação às pessoas. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te capacita, Deus te protege. Repito, não diga que você não pode, que você não é capaz, porque é Deus, Ele que nos capacita. E Ele, então, Ele nos prepara para que tenhamos palavras penetrantes e para que possamos ser instrumentos de salvação. Deus não conta apenas com o padre para salvar as almas. Deus não conta apenas com os religiosos para salvar as almas. Deus quer contar com todos nós. Deus quer contar com todos vocês. Todos. Você é e precisa ser a salvação de Deus. Você é e precisa ser a salvação de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu estudo. A salvação de Deus para os teus colegas, para os teus vizinhos, para pessoas desconhecidas, para inimigos. Você precisa ser a salvação de Deus. Deus te traz aqui para que você tome consciência de que você precisa ser a salvação dEle. Por isso eu te convido, repete comigo: eu sou a salvação de Deus. Para a vida das pessoas. Você precisa assumir isso como verdade para a tua vida. Você é a salvação de Deus para a vida de tantas pessoas. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus espera da tua vida. São duas ações que precisam acontecer ao mesmo tempo ao longo de toda a nossa vida terrena: acolher a luz de Deus e levar a luz de Deus às pessoas. Por isso, hoje, nessa missa, nessa Eucaristia, acolha a luz de Deus. Acolha Deus que quer fazer presente no teu coração, na tua alma, na tua vida.
E Ele se fazendo presente, Ele vai encher de luz a tua vida. Guarde-a consigo, guarde a presença dEle, proteja a presença de Deus na tua vida. Salve a si mesmo e salve as pessoas. Que Deus nos ajude, em meio a uma sociedade escura, em meio a situações de sombra em nosso contexto familiar, em meio a situações de sombra na vida de nossos conhecidos, possamos ser essa presença de Deus, cheia de luz, levando a salvação dEle. Assim seja.